sem filas ou necessidade de deslocamento. Não importa onde esteja, temos sempre um canal pronto para atender você. Aproveite! Para mais informações, entre em contato com os canais de relacionamento. WhatsApp 21 97211 8064, aplicativo Cliente Águas e o site www.aguasdoparaíba.com.br. A Unimed Campos está cuidando ainda melhor do seu coração. O Espaço Viver Bem Cardiologia oferece atendimento especializado com exames como eletrocardiograma e teste ergométrico. A unidade fica na Rua Barão da Lagoa Dourada, 418. Agende pelo telefone 22 2737 3600 ou pelo WhatsApp 22 2720 0661. Unimed Campos. Pode contar. Está sendo implantado na Radmed o Gênios Mammografiologic, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. Radmed, sempre à frente, referência também em mamografia. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, 20 de abril de 2026, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face e pelo YouTube, você acompanha este programa agora, né, nesses aplicativos. Daqui a pouco ele estará em podcast, também disponível em todas as plataformas. Logo mais será reprisado na Plena TV, também do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. São 7h06 em Campos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Vamos às principais informações desta manhã. Eu sou o Cláudio Nogueira e a gente começa com a previsão do tempo. O tempo, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, que aliás foi assim durante todo o final de semana, era a previsão de tempo bom, de céu claro, de sol. Para hoje também não será diferente. O Instituto Nacional de Meteorologia traz aí a previsão de sol com máxima de 29, mínima de 19, agora faz 21 graus aqui no centro da cidade. Programa de hoje, tenho o prazer e a satisfação, a honra de receber a professora, secretária municipal de Educação, Ciências e Tecnologia de Campos, Tânia Alberto. Teve aqui em outubro, né, Tânia? Do ano passado. Vamos falar muito sobre educação, vamos falar sobre vários temas aqui. Inclusive, vou te pedir para você fazer um balanço desse período de que você assumiu a secretaria, esteve aqui até hoje, e sobre o PNE, que é o tema do momento aí, o Plano Nacional de Educação, com algumas mudanças. Tem até lá no PNE. Se a gente for falar de PNE, a gente fica aqui no estilo Netflix. Episódio 290. Eu fui ver um sobre Jesus, estava com 192 capítulos.
Eu que não sou muito bom de série, gosto do negócio imperativo, né? Muito rápido, olhei assim, 192, não, deixa eu ir para outro canto aqui. Bom, mas vamos falar sobre educação midiática digital, os desafios da educação inclusiva nesse campo todo, e hoje há também aí uma reorganização mundial no que diz respeito à saúde dessas crianças, principalmente pandemia e pós-pandemia. Há toda uma reorganização no sentido de avaliar, porque tem assim polêmica para um mês também, você falar em grau de, por exemplo, atipicidade. Se forem 10 médicos, é provável que dê ali talvez um número grande de diferença entre um laudo e outro. Assunto também para a gente discutir assim com muita calma, até porque isso é um assunto muito sensível. Tem os graus, né, de autismo, de TDAH, de tudo isso. Então, assim, o que é o grau 1, o grau 2, o grau 3, o que é uma criança que só precisa se socializar, se precisa, né, aprender a conviver, né, em conjunto, porque a pandemia fez isso, e é um negócio muito, muito, muito complicado mesmo. Enfim, mas vamos falar sobre a parte da educação, o papel da educação municipal nesse contexto, resultados da alfabetização, preliminar do SAEB também, que, né, tem aí umas notícias boas, concurso público no próximo domingo, hein? Mais 1.000 vagas, hein, Tânia? Obrigado pela sua presença, deixa eu adiantar aqui a abertura desse programa, para ele sobrar tempo aqui, para ele falar, se não de tudo, pelo menos, né, o máximo de temas possíveis aqui. Claro, salário de professor também está na postagem lá no Instagram nossa. A primeira cobrança é essa, o reconhecimento, não só da valorização, mas também parece que o acompanhamento do piso nacional. Vamos falar sobre isso e muito mais. Bom, 7h09. Se você quiser participar, o programa é ao vivo, está no Face e no YouTube. E é oferecido por Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem, e Radmed, diagnósticos por imagem, sempre à frente. A gente começa pelo jornal Folha da Manhã. Em destaque, municípios produtores unidos contra a partilha dos royalties. Prefeitos buscam chamar a atenção do STF sobre impactos de redistribuição. Pode causar aí um movimento grande, pode causar uma perda gigantesca para o Estado. Algo em torno de 9 bilhões. E assim, é para dificultar ainda mais até a existência desse Estado. Já pensou? Na saúde, na educação, em tudo que você imaginar, esse dinheiro é distribuído também para os municípios. Ainda que na Folha, família de Campos morre em acidente no extremo sul da Bahia. Foi uma tragédia e lamentamos profundamente todos os familiares e amigos, né, dessas pessoas que morreram nesse trágico acidente. As nossas profundas condolências. Igreja do Terço sofre com sinais de descuido, está na capa da Folha. Feriadão com fluxo intenso nas rodovias de Campos, Tiradentes amanhã e São Jorge na quinta. Dibs apresenta uma Campos sob nova ótica, está aqui na capa da Folha. Nosso querido Dibs Hawaii, fotógrafo, está pronto para compartilhar seus tesouros com as novas gerações. Tem muito conteúdo, o Dibs, né? Sensacional. Mais uma riqueza de Campos, um talento, uma figura extraordinária. Encerramento Multiplace com eventos até o final do mês apenas. NBR Campos busca evoluir e desafia o Flamengo. Está no estadual sub-22. E por falar em basquete,
Basquete em luto por morte de Oscar Schmidt. Perdemos na última sexta-feira mais um daqueles heróis que talvez não, que está seguramente no mesmo patamar que Ayrton Senna, sem dúvida nenhuma, e no mesmo patamar que Pelé. De tantos patriotas que nós temos hoje, está aí o maior de todos os exemplos do que é ser patriota de verdade. De tudo que o Oscar conquistou, de tudo que ele fez, o maior gesto que ele fez, na minha opinião, foi abrir mão da sua carreira profissional de muito, nós estamos falando de muito dinheiro, muito mais dinheiro do que a Fórmula 1, mais dinheiro que tudo, para servir a seleção brasileira. Na década de 80, existia uma regra que se o jogador, né, atuasse fora do país, ele não poderia servir a seleção de basquete. E ele rejeitou um convite da NBA para servir a seleção brasileira. E mais do que isso, ele foi lá, fez os jogos que tinha de fazer para se apresentar, mostrou que tinha capacidade e que de fato era um mega jogador, e no outro ano, para fechar, aí ele não aceitou, veio embora, falou, vou servir ao meu país, e no outro ano a seleção brasileira foi lá e ganhou dos Estados Unidos. Então, assim, é um exemplo em todos os momentos da vida esportiva, da vida de atleta dele. Este, para mim, é o maior, para mim, na minha opinião, é o maior. E, claro, é evidente, fica o exemplo aí para quem quer ser patriota e vai para os Estados Unidos vender o país. Um bom exemplo aí está o Oscar, que, né, se comprometeu com o país ao invés de... O que seria extremamente louvável, normal também, né? Ele seguir a sua carreira como profissional. Tá no Jornal Folha da Manhã ainda, Flávio à frente na Quaest e Lula na MDA, em destaque aqui no ponto final e também em artigo. Alerj elege Douglas Ruas novo presidente. São as manchetes do Jornal Folha da Manhã. No portal Folha 1, as últimas informações, só para a gente abrir aqui com a Tânia Alberto, já com a gente nesta manhã. Em evento na CDL Campos, Eduardo Paes defende manutenção da regra dos royalties. O ex-prefeito esteve aqui na região e nesta manhã de sábado passado e fez aí a sua seu posicionamento, deixou o seu posicionamento lá na CDL. Ainda no portal Folha 1, a Alerj vai sediar encontro em defesa dos royalties. Primeira turma do STF forma maioria contra recurso de Bacelar. Garotinho decide se pré-candidatar a governo do estado. Lançou aí a sua pré-candidatura a governador em suas redes sociais. Carro invade praça e atinge pessoas, atropela pessoas e uma mulher morre em Cardoso Moreira. O acidente aconteceu na madrugada deste domingo na Praça Nilo Dias, em Cardoso. Centro de imunização em Campos terá esquema especial nos feriados. Diferentes acidentes deixam um morto e vários feridos em Campos. E ainda a 12ª edição do Rock Goitacá já tem data marcada. São algumas das manchetes que estão aqui no portal folha1.com.br. 7h16, deixa eu trazer o bom dia da nossa convidada, a secretária municipal de Educação, Ciência e Tecnologia de Campos, Tânia Alberto. Que prazer recebê-la aqui nesta manhã. Deixa eu só fazer um registro, Tânia, com sua licença, agradecer a Camila U, que é sempre dinâmica, não para. E essa coisa de quem escolheu trabalhar com comunicação, esquece sábado, domingo e feriado. Quando eu entrei no rádio, meu sogro falou assim, olha, isso aqui é igual ao parque, enquanto os outros se divertem, a gente trabalha. É por aí. Então, Camila ontem fala, aliás, a secretária também, falamos ontem, e com a Rossana, que também sempre gentil, nos atendeu ontem muito bem. Rossana é gerente de educação especial inclusiva da rede. Um beijo carinhoso, com todo respeito e gratidão aí para a Rossana também.
Secretária, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez, poder falar daquilo que é tão importante para a sociedade, que é a educação pública. Não fala não, e como que é? Nós estamos em abril, né? Então, você esteve aqui faz 6 meses, exatamente. Eu estive aqui, acho que início de outubro. Outubro, um pouquinho mais de 6 meses. E aí, o que teve de bom e o que teve de complicado nesses 6 meses aí que você gostaria de destacar? Bem, a gente tem que ir fazendo por escala, né? Se a gente for falar da escala federal para estadual para municipal, e quando se fala em educação pública, isso é uma coisa muito importante, as pessoas precisam sempre, cada vez mais, compreender que a educação pública do Brasil ela não é independente, né? Você tem uma relação tripartite entre União, estados e municípios, e isso se faz cada vez mais presente. De outubro para cá, a gente já teve a votação da Lei Nacional, do Sistema Nacional de Educação, que é a Lei Complementar 220, que aconteceu poucos dias depois do tempo que eu estive aqui. Tivemos uma nova legislação, através de um decreto federal, que estabeleceu algumas regras para a educação especial. Tivemos a votação do Plano Nacional de Educação na semana passada e temos uma série de novas portarias e regulamentações para alinhar e costurar esse dia a dia da educação básica, entre outras coisas, né? Transformou-se em lei o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, ele não é mais só um programa, ele agora é legislação, com metas, com obrigações a cumprir, ou seja, de outubro para cá já aconteceu bastante coisa. Muita mudança. Teve na semana passada, a gente seguir aqui aquele roteiro, pelo menos a gente destacar, e aí a gente vai entrar nesse PNE. O que eu disse, se for falar sobre PNE, você fica aqui, né? O PNE, me perdoe, para quem está acompanhando a gente aí no corre já do dia, é o Plano Nacional de Educação. É ele que meio que dita, ele é que dita os rumos da educação pública no Brasil para os próximos 10 anos. Você vai ajeitando uma coisa ali, mas o grosso é feito, né, pelo PNE. E assim, tem muita mudança. Tem inclusive privatização de gestão escolar. Olha aí, que polêmica que é isso. É verdade. As mudanças não são poucas. Na verdade, o Plano Nacional de Educação já é uma estratégia de muitos anos e ele sempre vem com esse bloco decenal, na verdade, é um estabelecimento de metas para que se tenha um norte, né? O que eu consigo fazer com esse parâmetro de metas? Do último Plano Nacional de Educação para esse, né? E é importante que se diga que ele não surge do nada, ele faz processo a partir das conferências que são realizadas entre os entes e o debate sobre isso, e aí as conferências nacionais, estaduais e municipais dão origem aos planos específicos. Então, quem puxa esse alinhamento é o Plano Nacional, e nós teremos, né, a própria lei do plano votada agora já vem com muito mais amadurecimento, detalhamento, esclarecimento, tanto que ele não é mais um plano de metas, ele agora tem objetivos, metas e estratégias. E, estrategicamente, por que ele demorou tanto para ser votado? Porque também existiam outras coisas que precisavam ser construídas, como o Sistema Nacional de Educação, para que o plano pudesse ser execuível, pudesse ser acompanhado. E a grande questão é entender que, mais do que qualquer outra coisa, você ouve muito falar sobre o Plano Nacional de Educação e o Plano Municipal quando se trata das redes municipais de ensino. Mas, na verdade, o Plano Nacional é para todos os segmentos da educação. Todo mundo tem meta ali. É o ensino médio, é a educação profissional, é o ensino superior, é a educação infantil, é o ensino fundamental. É para todos os segmentos e modalidades de ensino. Ele não é uma exclusividade do município. E, naturalmente, pelo município que está mais perto do povo, acaba que fica sobrecarregado, porque dele é cobrado todas as metas, mas o resto é esquecido. Bom, já que a gente entrou no PNE, porque, assim, semana passada foi lançado aí um projeto muito interessante, que é o Cidadania 21. Não é? O projeto Cidadania 21, você esteve na Câmara. Educação e Tecnologia. A Karina esteve lá, a educação sim. midiática, né? E aí, no próprio layout aqui da apresentação, está dizendo assim, ó, educação digital e midiática. A escola está preparada?
E teve lá também uma pessoa que eu tenho uma admiração, um carinho, Campos dá uma sorte, que é a doutora Anique, assim, Rebelo. Campos, eu costumo dizer assim, e aí não vou citar só, mas do Marcelo Lessa, como promotor, que é uma referência, entre amor e ódio, inclusive, né? Aliás, bonita a homenagem que a filha dele fez, agora ela se formou, né? Em todos os momentos ela estava lá com a imagem dele, muito legal. Gratidão, né, isso. E assim, nós temos sempre muita sorte de ter bons promotores. A Anique, por exemplo, e não vou citar os outros não, só vou para não errar. Perdemos o Vitor Queiroz, agora foi para o Rio, subiu aí, melhorou a sua condição, mas assim, como é que foi? E aí a gente entra definitivamente no PNE, mas como que foi esse lançamento dessa, junto dessa comissão que você foi lá, desse projeto Cidadania 21? A escola está preparada para essa educação digital? Eu acho que a escola, assim como a sociedade toda, está precisando aprender. Esse não é um processo fácil, não é um processo livre de correção de rumos, mas é um processo que precisa ser tratado porque nós não estamos mudando historicamente com a facilidade que a gente tem de quando compreende a história para trás. A gente está dando um salto. A tecnologia vem contribuindo para a sociedade se transformar absurdamente nos últimos anos. E esse programa de trabalho, ele está muito vinculado àquilo que faz parte já da Política Nacional de Educação, e uma dessas, inclusive previsto no Plano Nacional como uma das metas, que é a educação tecnológica e a educação digital, e ela vem com dois aspectos. Você tem, de um lado, a promoção da educação para a ciência e tecnologia, de fato. E aí você tem como, por exemplo, um dos carros-chefes, é o ensino de computação, que tem uma previsibilidade na Base Nacional Comum Curricular. Nós, aqui em Campos, em 2023, fizemos uma atualização e revisão dos nossos currículos escolares, mudança de matriz curricular, ampliação do tempo de permanência do aluno na escola. E, nesse momento, a gente já estava discutindo, até por uma organização elaborada a partir da entrada do professor Marcelo Feres, que é uma pessoa que lida com tecnologia e educação, corrigindo esse rumo para atualizar e revisar os nossos instrumentos de educação. Já em 2023, um pouco antes de sair o primeiro instrumento normativo legal da Política Nacional, nós já estávamos incluindo o ensino da computação no currículo de 6º ou 9º como um projeto integrador das atividades. Então, ele tem horário para acontecer, tem professor que interface com as outras disciplinas, mas tem um tempo para o aluno trabalhar e pensar, porque quando fala em ensino da computação, a gente não está falando exclusivamente de computador, né? E muito menos só de uso de rede social. Mas, logo em seguida, começaram a surgir as sugestões que vêm da BNCC, porque aí criou-se a BNCC do ensino de computação, então ela passou a ser legitimada como um currículo, e também a obrigação da entrada dessa formação para a educação midiática e educação digital em todos os anos escolares. Então, hoje, dentro do currículo da creche, já tem as atividades que estão nessa linha, no currículo da educação infantil, no currículo do primeiro segmento, no currículo da EJA, ou seja, já faz parte do currículo. E aí nós temos um grande desafio. Um deles é proibido usar tela nas escolas. Um deles fazer esse currículo ser cumprido de acordo com a necessidade da sociedade e sabendo que, com a velocidade de transformação do que vem acontecendo, como que se caminha para isso. O segundo desafio é preparar os profissionais, porque as crianças são nativos digitais, os profissionais não. Eles precisam entrar nesse programa. E hoje a gente vê que a grande dificuldade de alguns profissionais é usar a tecnologia até no dia a dia. Você tem dificuldade para fazer uma operação bancária no celular, né, nos apps que estão à disposição de todos. Você tem dificuldade para preencher um diário da Secretaria de Educação, que é um diário online. Você tem dificuldade de preencher formulários para responder a qualquer coisa. Se você vai tirar um passaporte, o formulário dá um trabalho danado, você tem que usar um app específico, você tem...
E ainda, além de tudo isso, que é o terceiro ponto, é aprender a se defender nesse ambiente virtual. E esse Cidadania 21 tem muito a ver com isso, porque ele diz a questão do currículo, a questão de trazer os nossos meninos e meninas para essa nova realidade, porque a gente não tem dúvida de que se os nossos meninos e meninas não forem preparados para viver e conviver com esse mundo digital, eles serão colocados de lado nos empregos do futuro. Porque isso faz parte da sociedade. Então na verdade, nós estamos vivendo uma transformação da sociedade. E a gente precisa preparar meninos hoje para um emprego que ele nem sabe se vai existir, porque as coisas estão mudando. E se defender nesse novo ambiente. Porque todo mundo sabe, né? A vida inteira nós educamos os nossos filhos, já desde pequenos. Olha para os lados quando você atravessa a rua, não fala com estranho, não aceita balinha nem nada de ninguém, não vai a nenhum lugar com uma pessoa que você não conheça, não chega perto de um carro. Antigamente a gente ainda falava assim, carro de vidro escuro, você nem chega perto, né? Era uma forma de você ir educando para defender. Hoje, você tem esse problema dentro de casa, dentro do quarto, seu menino está na frente de um computador conectado à internet ou numa plataforma de jogos, você não tem certeza se ele está seguro. Então, você educa para aprender a viver e conviver com a tecnologia, mas também tem que educar a aprender a se defender dela. Eu tenho uma teoria, que aí na prática é outra história, e eu respeito absolutamente, e mudo essa teoria minha agora, se for o caso, mas assim, só para não aprofundar muito, que eu quero mais ir para o PNE, que eu acho muito interessante, mas, e aí vendo alguns países que foram, ou estão sendo pioneiros no combate a essas redes sociais, por exemplo, e aí protegendo os alunos, eles entenderam que proibir é o melhor caminho. Eu tenho muita restrição à proibição, porque tudo que é proibido cria parece que aguça mais a vontade da gente, dessas crianças. Então, é o que você falou, elas são nativas. Se proibir o uso de rede social para quem já está, né, na terceira idade, então pode ser que não tenha tanta diferença. Agora, para uma criança dessa que não sabe, não vive, né, além das redes, além do digital, é muito complicado. A Austrália, por exemplo, proibiu. A França, a Alemanha, tem outros países que estão estudando qual método, até proibiu rede social, TikTok, Face, YouTube, Instagram, 16 anos, não pode, não tem como acessar. Então, não sei se proibição seria o caminho. Essa que é a questão, a gente está descobrindo novos caminhos para tudo. A gente entrou numa geração de que, primeiro, a gente não vai poder esquecer que a vida hoje, no ambiente virtual, dentro das redes sociais, tem uma outra pegada, que é a pegada do lucro. Tem também a visibilidade do dinheiro. Você vê famílias inteiras que enriqueceram sendo profissionais nas redes sociais, com a sua vida inteira exposta, com os seus filhos, com as suas rotinas. Só que isso tem um apelo do outro lado, que é um apelo monetário. Então, a primeira coisa que a gente fica olhando é assim, que caminho que é esse, né, que cada um está escolhendo? E tem quem escolhe praticar e tem quem escolhe assistir isso. E é nesse sentido que acho que, assim, quando você fala da educação para a tecnologia, educação digital e educação midiática, no ambiente escolar, e aí você está falando de educação, separe a educação familiar, a educação da sociedade e a educação escolar. No ambiente escolar, que propõe a formação humana integral, ela precisa ir conduzindo todo o seu currículo escolar, e a gente não vai poder esquecer, de modo algum, de dizer que o papel principal da educação escolar é a formação humana integral, com ênfase nos conhecimentos que ela precisa na sociedade para prosseguir seus estudos, para conseguir trabalhar no futuro, para conseguir se organizar em sociedade. É um peso muito grande quando se transfere exclusivamente para a educação esse papel. A educação não pode. E aí a gente tem que olhar, por exemplo, uma criança em alfabetização, que é um tema que a gente vai falar daqui a pouco. Pensar que você tem que gastar energia dentro da sala de aula com 6 e 7 anos, né, que é primeiro e segundo ano de escolaridade, para construir a base para alfabetizar, que é o que ele precisa para o resto da vida, não só na escola, mas na sociedade,
e você concentrar energia demais em outras características que completam essa formação humana e deixar de lado o ato de alfabetizar propriamente dito. Então, a gente precisa, esse equilíbrio que a educação precisa ter, do que ela tem que dosar para trabalhar com o currículo escolar e, ao mesmo tempo, trabalhar o currículo de formação humana integral. E aí a questão da educação digital e midiática, ela entra nesse cenário, ao mesmo tempo que educa, cria a perspectiva de não se faz tudo sozinho na escola. Né? A gente precisa de ter a participação da família, precisa de ter a participação da sociedade, e aí talvez por isso hoje, com a nova lei, né, com o chamado ECA digital, a gente consiga ter parceiros dentro daqueles que oferecem os serviços que mais deixam esse público exposto, para começar a construir uma relação onde toda a sociedade protege a infância e a juventude, e não apenas delega para a escola essa responsabilidade. Secretária de Educação de Campos, Educação, Ciência e Tecnologia, não posso esquecer, Tânia Alberto, vamos falar do PNE, Plano Nacional de Educação. Você esteve lá no dia da votação, não, do sancionamento, acho que foi. Exatamente. Na verdade, assim, a gente está numa agenda com o governo federal, isso todos os municípios do Brasil e os estados, construindo e repactuando estratégias de desenvolvimento das obrigações, digamos assim, da educação na base. E nós estávamos lá na semana passada falando sobre o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Foi o primeiro encontro nacional de municípios de médio e grande porte, e aí estavam lá representações das capitais e dos municípios que, assim como o Campos, estão incluídos entre os municípios de grande porte. Porque, às vezes, eu costumo dizer assim, que em Campos as coisas acontecem, é uma cidade gigante, mas tem algumas coisas tão locais que fica parecendo que nós somos uma cidade pequena. E, na verdade, nós somos a 41ª do país em população. 5.572 municípios até ontem, nenhum emancipou. Então, nós estamos no 41º em população. Está no top 50 Exatamente. De tamanho. Então, a gente se coloca entre os municípios de grande porte. Então, as soluções para Campos, elas são complexas, dada o tamanho do município, embora às vezes a gente queira solução doméstica. Não dá. Mas tem muito dinheiro. Vamos lá. Esse é o problema. A gente pensa Aliás, que um dos problemas do PNE é pensa que tem muito dinheiro. Quando você faz o rateio per capita, Campos perde para os vizinhos todos. A gente perde royalties de petróleo. Em royalties, por exemplo, em comparação com São João da Barra, a arrecadação de São João da Barra deu 1 bilhão. Você divide 1 bilhão para 50 mil pessoas, vai dar 25 mil para cada um. R$25 para cada um. Aí você vem para Campos, você vai dividir 2 bilhões, 3 bilhões para 520 mil habitantes. Faz a conta para você ver. Isso vai lá, a gente fica aí 6 vezes menos que São João da Barra. Essa é a ideia de que Campos é uma cidade rica. A cidade é rica por vários fatores, rica em história, cultura, tradição. Tem a oportunidade, sim, de usar melhor e usar bem sempre e aprender com os próprios erros, os recursos dos royalties do petróleo, mas, de modo algum, ela é uma cidade que está na condição confortável que outras cidades estão no planejamento e no uso desses recursos. Bom, então você esteve lá e foi exatamente no dia de que o presidente da República sancionou o PNE. Eu anotei pelo menos alguns pontos aqui para a gente tentar discutir. E eu começo com, assim, o principal, que no meu modo de entender, desencadeia a solução para os outros, que é a valorização dos professores. A alfabetização na idade certa, eu acho isso, e acredito que na sua linha de raciocínio também não seja diferente, primordial. A redução de desigualdades e aí qualidade do ensino, que vai desde estrutura física até material e essa coisa toda. O que chamou a atenção nesses pontos que eu falei que a gente pode debater aqui, discutir, e fora isso, o que também te chamou a atenção? Tem discussão ideológica, a gente está num país polarizado, tem gente que acha que militarizar a educação é a solução. Tem gente que acha que não. Então, assim, tem pontos aqui, como eu disse, a gente faz uma série de Netflix, mas desses aqui que eu trouxe,
e outros que você queira abordar que eu não anotei. Fique à vontade. Qual é o impacto desse PNE e ele vem realmente para mudar a educação? Na verdade, todo o plano nacional que faz essa estratégia para os 10 anos, como ele estabelece metas, estratégias e objetivos que vão dar conta dessas metas e estratégias, se espera que você avance com a educação. O próprio desempenho relacionado à alfabetização e outros pontos importantes da educação vem sendo sinalizados pelo governo federal a respeito de o que eu cumpri de meta desse último PNE e o que eu não cumpri, como, por exemplo, a meta da alfabetização. A meta nacional para a alfabetização era 6,5 e o país conseguiu atingir. E aí, quando você vai escalonando, atingiu, mas atingiu na média. E aí você vai separando estado por estado, você vai encontrar estados como Goiás e o Ceará que estão no topo da alfabetização, que escolhem um modelo e praticam esse modelo e apresentam os resultados. E você vai encontrar estados, como no caso o estado do Rio de Janeiro, que está patinando com muita dificuldade ainda, apesar de ter municípios que estão muito bem posicionados e outros que não estão. E, obviamente, que no nível de complexidade que a gente propõe para a educação, municípios grandes têm muito mais dificuldade em organizar o cumprimento dessas metas, que são avaliações em larga escala, dada a complexidade, número muito grande de unidades, percentual de crianças que você consegue colocar, medições, né, resultados aferidos por uma única avaliação, que pega um momento, naquele momento você faz aquela prova, e aquela prova que vai dizer se você está indo bem ou não está indo bem. É um parâmetro? É importante para a gente olhar? É importante a gente perseguir esses resultados e entender por onde que a gente precisa reconduzir as rotas, reorganizar o trabalho, repactuar o planejamento estratégico dos professores e dos diretores das unidades e dos pedagogos, porque a gente tem ouvido uma expressão assim, a escola não é a ponta da educação, na verdade a escola é o centro da educação. É lá que a coisa acontece, porque é lá que está a relação ensino e aprendizagem. Só que essa base de ensino e aprendizagem que está lá na escola, ela sofre influência das mais diversas, inclusive influências da própria sociedade, do ambiente escolar, da localidade da escola. E aí a gente vai olhando, quando a gente olha para o Plano Nacional, você pegar logo de cara as primeiras metas, a gente vai precisar ver que esse plano está diferente dos outros. Isso é um novo formato, ele é novíssimo, então todo mundo começa a precisar entendê-lo agora, mas hoje já está dado. Ele tem 19 objetivos, e dentro de cada um desses 19 objetivos, lembre-se que o plano anterior tinha 20 metas, ele não tinha objetivos, ele tinha as 20 metas e as estratégias. E aí se avaliou de tudo que foi feito, onde e aí eu vou colocar a situação de Campos hoje. Logo de cara, a primeiro objetivo fala de educação infantil. E aí, assim, a primeira meta do primeiro objetivo é colocar todas as crianças na creche em condições de atendimento. E aí Campos passa pelo seu primeiro desafio, que é um planejamento que vem acontecendo desde 2021, na gestão desse governo, que foi começar a planejar a ampliação das unidades escolares para dar conta de atender a demanda. Hoje, em 2026, a gente já pode dizer que a nossa demanda está quase que 100% atendida de creche. Ainda há coisas para fazer, porque nós ainda temos prédios em condições físicas precárias, que aí vai bater lá numa outra meta, que é a questão estrutural, que precisam ser reconstruídos, construídos em outros lugares, sair de imóvel alugado, mas esse avanço vem acontecendo. Então, para a educação infantil, a gente vem se comportando muito bem. Quando a gente entra no próximo objetivo, que é a alfabetização, aí nós começamos a ter um desafio, porque, historicamente, a alfabetização de Campos, ela sempre foi, a cultura de Campos era uma cultura de muita reprovação escolar. Então, ela não era uma cultura do sucesso escolar, é a cultura do fracasso escolar. Porque, por analogia, se você reprova muito porque a criança não aprendeu, você está querendo dizer que, sendo reprovada, ela vai aprender mais. E aí, consequentemente, quando ela for passar por uma avaliação, ela vai estar bem, porque ela foi reprovada quando ela não sabia para aprender. Só que o que vimos historicamente
é que reprovávamos muito até 2014, em torno de 40% das crianças no primeiro e no segundo ano eram reprovadas, crianças de 6 e 7 anos. De lá para cá, com as políticas nacionais indutoras de alfabetização, primeiro com o PNAE, depois com a ANA, que vem com a avaliação, e depois chegamos agora, como estamos no Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, a gente foi mudando esse formato. A primeira providência em 2015 foi parar de reprovar criança de 6 e 7 anos. Criança de primeiro e segundo ano tem que ser reprovada, ela tem que ser ensinada. E aí, com isso, a gente consegue perceber hoje, e esse é um dado histórico, de que o ato de não mais reprovar essas crianças não significou empobrecimento da aprendizagem, significou dos outros objetivos do plano, que tem que ensinar, tem que aprender, mas tem que fazer isso na idade certa, porque a estatística prova que, se essas crianças não cumprem o ensino fundamental de 9 anos em 9 anos, a chance dele abandonar a escola e não ir para o ensino médio é muito maior. Então, hoje, o Plano Nacional ele deixa muito claro, e as metas que antes já existiam, agora existem com mais intensidade. Tem que alfabetizar na idade certa, e hoje a idade certa para alfabetizar é até o segundo ano. Então, nós temos todo um trabalho. E aí, por que eu falei da educação infantil, seguindo a sequência dos objetivos do PNE? Porque se hoje mais da metade das crianças na idade de creche já estão nas creches públicas, significa dizer que essas crianças já estão convivendo com o ambiente escolarizado desde muito cedo. Não se justifica uma criança chegar com 6 anos no primeiro ano sem saber pegar no lápis para escrever, sem conhecer os códigos do mundo letrado com o qual ela convive. Ele não está vindo de um lugar onde ninguém usa a escrita e a leitura para chegar na escola com 6 anos. Então, não se explica essa dificuldade na aprendizagem e no ensino da alfabetização. Então, esse é um compromisso que não começa no primeiro ano. Então, vem lá de trás. Sim. Entendi. Para mim, tem meio que um ponto escuro nessa coisa de... Eu não sei se está chamando assim ainda, ou vai chamar aprovação automática. Não é nem isso mais. O problema é porque o conceito de aprovação automática, ele é um conceito extremamente equivocado, porque quando ele fala aprovação automática, ele quer dizer o quê? A criança faz o que quer, o professor faz o que quer, e no fim do ano a criança passa de ano. Só que não existe um faz o que quer, nem para a criança, nem para o professor. Existe uma política pública de ensino e aprendizagem, que tem metas, que tem objetivos, que tem estratégias de trabalho, que tem formação continuada para os profissionais. O nosso compromisso com a educação é o compromisso de educar. Não é um compromisso de aprovar ou reprovar. É o compromisso de ensinar. E aí, nesse sentido, a gente tem que olhar para a realidade e pensar, uma coisa é o seu entendimento de ensino e aprendizagem para crianças até o 9º ano, que é o ensino fundamental. Outra coisa é você começar a compreender o ensino do ensino médio em diante, do ensino médio, profissionalizante superior. Então, você entender que o fluxo escolar de 9 anos, que é precedido por mais 2 de pré-escola obrigatória, por mais 3 de creche, quer dizer que essa criança tem um fluxo contínuo para chegar aos 14, 15 anos, ao final do 9º ano, e seguir uma outra trajetória que vai ser o ensino médio, ou o ensino médio profissionalizante, ou profissionalizante concomitante com o ensino médio de formação geral, e seguir no ensino superior. É a partir do ensino médio em que você começa a compreender, pela faixa etária, pela competência que vai ser exigida, uma capacidade de crivo, de conseguiu, não conseguiu, tem que estudar mais, tem que alcançar, e entender que até o 9º ano, e hoje nós percebemos isso, em 2015, quando a rede municipal, nessa época eu era subsecretária de Educação, e adotamos a não reprovação no primeiro e segundo ano, se você for acompanhar esses alunos, eles não foram piores do que os outros que foram reprovados ou não aprovados. Não importa, isso é que é muito importante, não é uma questão de aprovação automática ou reprovação automática, porque uma rede também que reprova 40% dos alunos já está praticando reprovação automática, que é o oposto da aprovação automática.
E nós não estamos falando disso porque, quando você fala em aprovação automática, você empobrece o papel do professor. O professor não é o agente da caneta vermelha que aprova, reprova. Ele é o cara que transforma a vida das pessoas através do ensino e da aprendizagem. E isso é que é nobre. E a ideia é o quê? A aprendizagem não sou eu quem diz, embora eu diga isso o tempo todo. Quem diz são os instrumentos legais e normativos. O Plano Nacional diz, sabe o que agora? Que a meta é fluxo de 100% no primeiro ao quinto ano. Eles conseguem perseguir uma meta para dizer o quê? 100% das crianças têm que chegar na idade certa, no quinto ano, e aprendendo. Porque quando você começa a gerar distorção em idade série de primeiro ao quinto, você impacta o ensino fundamental nos anos finais e certamente impacta o ensino médio. Por que tão poucos alunos chegam no ensino médio hoje? Porque se ele chegar aos 17 anos e não ter terminado o 9º ano, ele não vai para o ensino médio mais. Lá na frente ele vira um aluno de EJA quando procura a educação de jovens e adultos. Acho que agora você jogou uma luz nessa escuridão aí da aprovação automática para mim. Porque, olha, a gente tem que desmistificar essa expressão, porque ela é uma expressão impactante, sabe o mas que, ela secretária? é absolutamente Eu sou professor, com o educador. Eu sou educador educa, educador não reprova e aprova. Minha formação é aquela de professor normal, lembra? Sim. Tem problema nenhum, eu tenho 55 anos, eu tenho que falar, você conhece. Então, assim, é muito ativo na minha cabeça. Claro que a gente acompanha, a gente vê a mudança, mas é muito ativo, assim, você ser reprovado. Né? Então, assim, eu fui na 7ª série. Aí você fica com aquilo na cabeça, né? Antiga 7ª série, é o 8º ano hoje do ensino médio. Assim, é muito complicado para quem é um professor dessa época minha, que fez esses cursos que eu fiz, por exemplo. Você chegar lá e aprovar o aluno. Não é questão de aprovar. Eu acho que tem que tirar essa frase, tem que tirar esse... Construir uma aprendizagem. Mudar essa comunicação, né? Que nós somos diferentes uns dos outros. Diferentes em personalidade, em aparência, em ambiente social de convivência familiar, em condição socioeconômica, em local de moradia. E essas diferenças todas impactam aquilo que a criança faz. E, na prática, o que a gente costuma dizer? Quando uma criança é reprovada, será que ela não aprendeu porque ela não quis? Qual é o histórico desta criança que envolve a vida dela inteira? Reprovou e mudou o quê? Porque é simples como uma receita de bolo. Se você fez um bolo e o bolo ficou ruim, se você persistir na receita fazendo do mesmo jeito, com os mesmos ingredientes, da mesma forma, o bolo vai continuar ruim. Você não muda o bolo fazendo a mesma prática. E a grande questão é que a criança é reprovada, então existe uma relação aí que vira punição, porque ele é punido pelo que ele não aprendeu, mas quem tinha o objetivo de ensinar, e aí eu não estou falando do professor, estou falando do sistema como um todo, não mudou. Então, ele continua sendo punido por uma coisa que só ele fica sendo responsabilizado, quando, na verdade, a culpa não é dele. Você imagina uma criança de 7 anos de idade, que está no 2º ano, que falta muito à escola. De quem é a culpa? Não é dele. No mínimo dos pais. Quem que é reprovado? Então, tem que ser os pais. Você entendeu o problema? Entendi. O nível de complexidade que a sociedade vive faz com que a gente perceba que, quando você faz a reprovação escolar, especialmente no ensino fundamental, você só reprova a criança. E ela é a única que não sabe se defender dessa sociedade em que ela vive. Ela não escolheu morar naquele lugar, ela não escolheu ter aquela família, ela não escolheu aquele ambiente, ela não escolheu viver daquela forma. Então, é muito idílico, né, a gente viver numa sociedade perfeita. Só que essa perfeição não existe. E aí é preciso a gente se adequando, e isso varia de escola para escola, de faixa etária para faixa etária. E aí a gente fala assim, o comportamento para atrair os alunos do primeiro segmento é igual ao do segundo? Não. Eles têm idades diferentes, interesses diferentes, estratégias diferentes precisam ser adotadas para você fazer da escola, primeiro, um lugar atrativo. Porque aquele modelo de escola
que a gente pensava, né, na régua que nós tínhamos no passado, em que o professor mandava e a gente obedecia, porque assim era ditado na nossa família, nos nossos ambientes, então a gente já foi planejado para seguir esse modelo. Hoje ele não é mais assim. Esse modelo em que a autoridade é imposta no grito ou na régua não existe mais. A autoridade ela precisa ser conquistada e construída numa relação de respeito. É como se você olhasse para a mais nova lei de proibir o uso do celular. Criança e adolescente na escola não pode usar. E o professor na porta da sala pendurado no celular o tempo todo. O porteiro com o celular o tempo todo. Isso é ruim, porque você não está educando pelo exemplo. E você quer que o outro tenha um comportamento que você não consegue demonstrar. Então, a educação pública e a educação do ensino fundamental ela precisa se olhar como o papel que ela tem, que é formação inicial de crianças. A gente fica exigindo um nível de responsabilização e culpa para essas crianças que ele não consegue administrar. Então, entender qual é o papel que a gente tem de educação, tudo que a gente precisa fazer é altamente complexo. Então, no mínimo, desrespeitoso, e aí eu me incluo, porque fui professora de sala de aula a vida toda, quando alguém me falava que era aprovação automática, eu me sentia ofendida, porque eu sou o educador e eu construo uma aprendizagem o tempo todo, e a ideia é tudo que ele conseguiu fazer, com todos os estímulos que eu consegui dar, dão a prova de que ele pode continuar. Esse é que é o sentido do ensino fundamental, o sentido de continuidade. O ensino fundamental de 9 anos precisa durar 9 anos. Para que esse menino consiga aos 14, que é quando ele começa a sair da adolescência, que legalmente, ou melhor, entrar na adolescência, que legalmente começa aos 12 anos, ele começa a se responsabilizar mais seriamente por comportamentos e ações, e isso combina com a forma de trabalhar a escola. Agora, não basta punir a criança, né? A gente precisa ver, estamos cumprindo os 200 dias letivos integralmente? Estamos cumprindo o mínimo de carga horária previsto para essa criança? Não estamos usurpando, e aí quando eu falo estamos, eu falo a sociedade como um todo. Nunca é muito sério a gente achar que a gente só culpa a escola, mas é um conjunto todo. Estamos levando essas crianças para a escola o tempo todo? Nós estamos vivendo um momento esse ano de observação. Vocês viram que nós, esse ano, entregamos o kit escolar, de material escolar, para os alunos levarem para casa. Isso é uma experiência que a gente está fazendo, porque até o ano passado, todo o material escolar era adquirido e era entregue aos alunos parcialmente de acordo com a necessidade do consumo. É o lápis, a caneta, a borracha, e todos, né, os cadernos, tudo mais. Desta vez, a gente fez a composição desse mesmo kit escolar numa caixa, e entregamos a caixa inteira. Vamos observar se até o final do ano o material previsto para usar o ano inteiro estará sendo usado o ano inteiro, porque entra a responsabilização da família aí no cuidado e no zelo com este material. O material está lindo, foi todo planejado, as capas dos cadernos, das agendas, os desenhos da história dessa cidade, que é linda. Louvável. Do material. A gente sempre fala aqui a identificação. Você lembra do canal, né? A construção do mascote para gerar engajamento, identidade com as crianças, terem um ponto de referência. Tudo isso foi pensado e planejado para a gente atrair o nosso público para a nossa escola. Mas temos um desafio, que esse material escolar continue indo para a escola até o final do ano. Então, isso é o quê? Isso é aprendizado. Assim como há municípios que já emitem um cartão e entregam aos pais para que eles se responsabilizem pelo uniforme, se responsabilizem pelo material escolar, só que você não tem garantia nenhuma de que isso vai acontecer na prática. E o que a gente sabe é que a gente tem uma legislação para cumprir. O menino tem que ter uniforme, o menino tem que ter material escolar, tem que ter merenda escolar. Uma experiência. E aí, como é que a gente lida com isso? Então, esse ano é um ano que a gente fez um modelo diferente e vamos observar, acompanhando com as escolas, com os diretores, com os pedagogos, com os professores, e é cedo para falar. Vamos esperar chegar outubro para a gente saber como é que está isso e poder fazer uma avaliação. Aí Isso é amadurecimento de todos, né? Aí você traz não só a necessidade da participação efetiva da família, sim, né? Como a necessidade depois, e aí essa vai ser automática. A avaliação vai ser automática. Se a família conseguiu
gerir bem, né, o uso desse material escolar, cuidado com ele. Exatamente. Né? Ou dosar para chegar à escola até o final do ano. Ou se desperdiçou, ou se, enfim, isso a gente não sabe. Então, isso se você olhar para todas numa rede com mais de 50 mil alunos, você tem... em torno de 52 mil esse ano, e nós ainda com matrículas abertas, porque, como a gente sabe, o público de creche, especialmente, ele continua se matriculando ao longo do ano, porque também a gente vai fazendo ajustes. Nós estamos com 3 unidades para serem inauguradas, novos prédios, e com isso a demanda por vaga vai ser plenamente estendida, embora a gente já não tenha um público tão grande fora da escola. Mas esse cronograma que você vê, a gente falou de 3 objetivos do plano, né? Os da educação infantil, da alfabetização. E aí, olhar para os nossos próprios desempenhos, a gente ainda não alcançou a nossa meta de alfabetização estabelecida pelo governo federal. Isso é novo. Essa medição de desempenho e alfabetização começou em 2023, então nós estamos aprendendo a lidar com isso. Tivemos notas muito ruins na primeira edição, na segunda edição, e agora nós subimos 16 pontos nesse ranking. Não é bom o suficiente para termos alcançado a meta, mas já mostra que os nossos professores e pedagogos estão fazendo o dever de casa. Já mostra que a gente está melhorando. Hoje nós temos um número maior de professores participando dos eventos de formação continuada, que também é uma das metas, porque quando você fala da valorização dos professores e demais profissionais da educação, como está no Plano Nacional, uma das metas é a valorização. A valorização não se dá exclusivamente pelo salário, mas também pelas condições de trabalho, também pela formação continuada oferecida, também pelas gratificações oferecidas para quem estuda mais. Então, hoje, quem tem pós-graduação, quem tem mestrado, quem tem doutorado, tem um valor a mais agregado ao seu salário, e isso é valorização do magistério. É definir que aquele tempo de atividade sem interação com o aluno, de fato, seja produtivo e utilizado pelo professor para a sua formação continuada, para o planejamento das atividades escolares, uma parte dele livre para que ele possa administrar o seu tempo de acordo com a sua necessidade educativa, mas ela toda faz parte de um processo de valorização. Então, quando eu tenho um professor que não vai nunca à formação continuada, eu estou tirando desse professor a oportunidade de entender tudo de mais novo que está acontecendo, de mudanças que estão surgindo, entender que hoje os programas são acompanhados, avaliados e mensurados. Entender que quando o censo escolar é preenchido lá na escola, ele informa coisas que o governo federal utiliza para ver o ambiente educacional. Vou te dar um exemplo. O censo escolar de Campos, né, da rede municipal, ele informava todo ano que nós não passávamos de 45% de professores com nível superior. E eu olhava para aquilo e falava, gente, tem alguma coisa errada acontecendo aqui, porque não é isso que a folha de pagamento diz. A folha de pagamento diz que eu tenho mais de 80% de professores, não só com nível superior, mas com muitos deles já com pós-graduação lato sensu, enquadrados, e com alguns com mestrado e outros com doutorado. Mas lá no censo não aparecia, e isso é o dado que o MEC tem. E aí nós começamos a fazer um trabalho de 2024 para cá, para que o censo escolar seja melhor preenchido na ponta, que é a sala de aula, não, a escola, a sua secretaria. Então, seja o auxiliar de secretaria, seja o diretor, o pedagogo, ou qualquer pessoa que ele delegue para preencher o censo, precisa responder o censo corretamente. E aí nós percebemos que, neste ano, quando fechou o censo de 25, a gente vai ver os indicadores oficiais, já estão sendo divulgados, é um dado aberto, já saltamos para mais de 80%. Por quê? Todo mundo se formou no ano passado? Não, é porque preencheu o formulário mais corretamente. Esse dado é o outro, e um outro muito importante, que era a indicação de alunos que fala com cor e raça, né? Pretos, pardos, brancos, amarelos e indígenas. Nós tínhamos um volume enorme escrito, não declarado. Não declarado é o quê? Okay. Ele é de que etnia, de que raça? Não é de raça nenhuma, ele é transparente, é o fantasma. Boa.
Isso precisa ser revisto, porque a política pública nacional ela vai direcionar a política de acordo com aquele tipo. Se você encontra, por exemplo, numa região da Amazônia, num determinado censo, uma quantidade enorme de uma etnia indígena, você tem uma política direcionada para aquele tipo de público. E nós temos uma população preta e parda muito grande, mas ela não existia no censo. Agora começou a existir. Nós começamos a perceber. Quem declara a família? Não, esse processo é feito no ato da matrícula. Na matrícula. Se preenche o formulário de matrícula. Tá. E aí, feito isso, essa informação fica armazenada na escola e toda a escola conhece seus alunos. E aí, ao fazer o censo, a Secretaria da Escola tem o código próprio do censo para preencher, tem a data certa em que esse censo abre para fazer os preenchimentos, não demora, ele vai abrir já para informações de 2026, e aí o ato de preencher é que vai informar se aquela criança é preta, parda, branca, né, amarela ou indígena. E, ao fazer isso, a gente direciona a política pública nacional para o perfil de público, porque hoje, se você... E aí eu vou te dar um exemplo concreto. Quando você pega, e a gente vai falar de SAEB, quando você pega hoje uma avaliação do CNCA, que é essa avaliação que disse ao final do ano, e a partir de agora isso veio para ficar, por mais que a gente ache ruim, a métrica de avaliação do governo federal para medir o desempenho das crianças está dado. 743 pontos na escala de proficiência é o que indica que uma criança está alfabetizada de acordo com as regras. Os nossos professores estão sendo treinados em formação continuada para isso, eles estão recebendo os modelos de avaliação direcionados para aferição desses acompanhamentos, as cartilhas ilustradas, o material que tem sido disponibilizado digital para as escolas terem acesso, ele já vem com esse percurso formativo, já vem com as habilidades que estão sendo colocadas, tipos de avaliação que podem planejar esse objetivo. Ao fazer isso, a gente tem que ter em mente isso. Hoje são 743 pontos na escala CNCA para indicar uma criança alfabetizada, né? Que eles chamam de ICA, que é o indicador de criança alfabetizada, ou ICA, como alguns estão chamando. O indicador diz que 743 pontos é o ideal. E nós temos que perseguir, ficamos em campos em torno de 580, 600, então falta um pouquinho. E aí não falta um pouquinho para chegar, falta tudo para chegar, porque a cada ano de escolaridade é um grupo novo de alunos. Então, eu não estou hoje com 46 na nota da escala CNCA. Estou hoje com 46. Estava no ano anterior com 37. De 37, nós evoluímos para 46. E ano que vem? Ano que vem falta tudo de novo. Não falta só uma muda coisa, tudo, porque é outro grupo. Então, eu tenho grupo. que perseguir os professores, os pedagogos, os diretores se comprometerem o tempo inteiro, porque você tem que educar, apesar das condições adversas. Porque reclamar que a família não leva a criança, reclamar que a criança chega seu material escolar, reclamar que a escola interrompeu o cano, que não teve água, que a gente está sentindo muito calor, tudo isso faz parte do processo, sim, é complexo, sim, mas apesar de tudo isso, esse é o posto que está dado. E aí, se a gente fala, mas tem tanta dificuldade? Tem. Mas todo mundo no país inteiro tem dificuldade. Eu queria até meio-dia, porque eu ia fazer agora umas 10 perguntas aqui. Por exemplo, sim, mas eu vou te pedir, sim, vamos voltar no segundo bloco, vamos fazer um intervalo, preciso fazer um intervalo, porque assim, claro, cada fala sua aqui, recortada, é muito importante para dados, para a gente, né, montar o nosso pensamento e conhecimento, sobretudo, desse retrato do que 52 mil pessoas. É maior do que São João da Barra. Exato. É maior do que Cardoso, Italva e São Fidélis juntos. É verdade. Né? De uma cidade inteira, de 3 cidades inteiras, por exemplo, nós temos uma educação com 52 mil. Só de crianças até 5, né, para 6 anos de idade, são quase 20 mil. É a base que está aí. Então, assim, mas aí vem uma coisa que o PNE parece que traz polêmica, a gente vai falar no próximo bloco. Possibilidade de gestão privatizada das escolas. Vamos falar sobre Caramba, isso dá um mês de programa, que é assim, vai poder contratar uma empresa
para administrar as escolas. Campos não está pensando nisso, não, que todos fiquem tranquilos quanto não, a isso. É a possibilidade. Nós acreditamos firmemente no processo de eleição e gestão profissionalizada Perfeito. Dentro da rede. Mas se quiser, pode. Se quiser, pode. E aí nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, são 8h06. E assim, eu vejo com muita dificuldade também, já falei aqui com o Marcelo, da outra vez eu não me lembro, a gente falou tanta coisa, falava assim, o Marcelo tem diretor que tem dificuldade de fazer compra de um ar-condicionado para a escola, que pode pelo PDE. Pode, pelo PDDE, Programa Dinheiro Direto na Escola. Mas não faz porque tem que fazer tomada de preço e tal, e ele não sabe, ele fica com medo do CPF ficar sujo. Então, na época, o Marcelo falou, olha, nós temos um contador na secretaria à disposição. Sim, um contador e uma equipe inteira de técnicos para dar suporte. Quero falar sobre isso daqui a pouco. Essa desculpa não dá mais. Essa não cola mais. 8h07, a gente faz uma pausa aqui com a secretária municipal de Educação, Ciências e Tecnologia. A gente volta para falar outros assuntos também tão importantes quanto estes que a gente trouxe aqui neste bloco. E eu quero abrir o próximo bloco te perguntando sobre o prefeito Frederico, que a gente acabou não falando aqui, preocupado com esse PNE. Eu quero te saber aí como é que foi a posse do Frederico, como é que está aí o relacionamento agora com o prefeito de Campos, que era o vice, assumindo o lugar de Vladimir, que saiu por conta de ser pré-candidato a deputado federal. São 8h08, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, com apoio de Radmed, diagnósticos por imagem. Voltaremos a seguir.